Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Chegamos a um ponto tão inusitado que parece que hoje a gente está vivendo uma guerra de estátuas, né? A gente fica ali vendo o pessoal disputando quais estátuas eles vão derrubar e quais estátuas eles vão manter em pé, né? Muito interessante isso a gente pensar em quem decide, né? Qual estátua é boa e qual estátua é ruim. Vai ser bem interessante ver como é que a gente decide isso, né? Agora é evidente que isso tudo que está acontecendo diante de nós, seja no nível nacional aqui quanto no nível global, lembra muito aquelas narrativas que nós aprendemos no livro 1984 de George Orwell, né? Que fala sobre o Ministério da Verdade, que tinha como único e exclusivo fim reescrever a história, né? E a gente sabe que derrubar estátuas ou manter estátuas de pé está diretamente relacionado com você mudar a abordagem sobre os fatos históricos, né? Você tira as estátuas de personagens que você considera que não sejam positivos, né, benéficos, e você substitui por estátuas que você considera boas, interessantes e benéficas, né? Lembrando que no 1984, George Orwell, né, o protagonista, que é o Winston Smith, né, ele trabalhava exatamente nesse ministério, né, o Ministério da Verdade, que tinha como função simplesmente revisar notícias antigas de jornais para servir aos interesses particulares de propaganda do próprio governo. Nesse livro, ele explicava que o objetivo, né, por exemplo, era mandado ali o Winston, né, ele recebia ordens para mudar retroativamente uma informação sobre, por exemplo, racionamento de alimentos, né, para refletir novas políticas, tá? Isso aí, pessoal, é aquilo que provoca, dentro da ótica de alguns especialistas, o chamado buraco da memória, tá? O buraco da memória, ou em inglês, no original, memory hole, né? O buraco de memória é qualquer mecanismo usado para alteração ou destruição deliberada de documentos, fotografias, gravações, textos e outros documentos ali que por algum grupo é considerado constrangedor ou impróprio, né? E, curiosamente, no 1984 já falava sobre tudo isso, tá? Falando sobre o Ministério da Verdade, né? Aquele projeto de lei das notícias falsas que estava para ser votado no Senado hoje, parece que ainda está na pauta até o momento que eu estou gravando esse vídeo, mas ao que está sendo noticiado, parece que não conta com maioria para votar, porque alguns falaram que não conseguiram ler o próprio relatório, que não é ainda um relatório definitivo, né? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver, tá? Mas nessa guerra aí da informação, nessa guerra da história, nessa guerra dos documentos, não só dos documentos, mas dos monumentos também, né? Eles tentando mudar os documentos e os monumentos, a gente vê o livro 1984 de George Orwell ali se implementando diante dos nossos olhos, né? Com essa ideia de decidir o que vai continuar na história e o que vai sair dessa história, né? E só de curiosidade, né? A palavra monumento, ela vem do latim monere, que significa lembrar, trazer a reflexão, né? Então, pessoal, no mesmo tempo que a gente está vendo o pessoal derrubando estátuas e monumentos com os quais eles não concordam, a gente está vendo outros novos monumentos sendo erguidos, né? Porque pela primeira vez ali acontecendo no lado ocidental da Alemanha, eles ergueram a estátua do russo Vladimir Lenin, né? E isso foi resultado de um grande embate que estava acontecendo lá com o partido marxista do país e numa disputa judicial com a própria prefeitura da cidade de Gelsenkirchen, né, que era o nome da cidade, porque os moradores da cidade estavam dizendo que colocar uma estátua dessas lá ia desvalorizar os imóveis da região. Você vê o naipe do negócio, né? Então, se por um lado estão querendo derrubar estátuas que não consideram benéficas pelas suas posições ideológicas, por outro lado, vários grupos aí estão erigindo novas estátuas. Mas lá nos Estados Unidos, o Donald Trump está prometendo ali uma reação mais incisiva, né? Porque ele está defendendo a aplicação de leis federais que, inclusive, com efeito retroativo, né? Pegando os atos já do passado. Porque
o Trump está usando uma lei de 2003 que protege alguns monumentos desse e pode dar até 10 anos de prisão, né? Então, tá uma luta grande aí nesse sentido, né? Parece que a gente está vivendo, portanto, estamos vivendo uma nova fase de guerra de iconoclastas, né? Lembrando que iconoclastia, né, a palavra vem do grego ikon, que significa ícone, imagem, né? E klastin é quebrar, né? Então, aquela guerra de quebra de imagens, né? Parece que a gente está vendo a nova guerra de qual imagem fica, qual sai, qual história fica, qual chega, quem conta a história e qual personagem é bom, qual que é ruim, e quem decide isso, né? Quem decide qual personagem é bom e qual personagem é ruim. O ideal seria isso ser feito por meios democráticos, né? Vamos votar aí para ver quais estátuas eles querem que continue, quais não são legais e saem, né? Ver o que a população decide, né? Agora temos que tomar muito cuidado com essa mania de reescrever a história, porque isso pode gerar um apagamento de informações que podem ser negativas, mas que são construtivas para a população saber, né, os erros da humanidade e aprender com esses erros, né? Apagar a história talvez não seja a melhor opção. É claro que você glorificar personagens que são condenáveis, né, que tinham atitudes assim que não eram muito positivas, né, para a humanidade, você glorificá-los é uma coisa. Agora, deletá-los, né, talvez não seja o melhor caminho, né? E aí, no meio disso tudo, a gente está vendo essa guerra aí de destruição de imagens, né? Imagens destruídas de um lado, imagens erigidas de outro. E no meio disso tudo estão chegando aí os mais poderosos destruidores, né? Não de imagens, mas destruidores de plantações, né? Que são os gafanhotos, né? Como se já não fosse suficiente a crise de saúde, crise econômica e crise política que nós estamos vivendo, agora a gente está sob a ameaça de uma nuvem de gafanhotos que está se aproximando lá a partir do sul do Brasil, tá? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já liberou lá um alerta sobre essa nuvem de gafanhotos que está chegando ali, saindo da Argentina e vindo em direção ao Uruguai e também ao Brasil, né? De acordo com a pasta, né? De acordo com esse ministério, eles estão fazendo esse monitoramento ali. Especialistas argentinos estão de olho nessa movimentação dessa nuvem de gafanhotos, né? Já alertaram também as superintendências ali de defesa agropecuária para que eles fiquem atentos e se antecipem, né? Realizando as medidas necessárias para se proteger diante disso, né? Porque pode ter um grande prejuízo para os agricultores, especialmente ali na região do nosso estado, lá do Rio Grande do Sul. E é muito estranho isso acontecer, né, exatamente no momento em que o Brasil se tornou o grande centro de interesse internacional pelo seu enorme potencial agrícola, né? Eu já comentei aqui com vocês em outros vídeos, né, que a segurança alimentar do mundo depende em grande parte da produção agrícola brasileira, tá certo? E então é estranho, né, vir uma nuvem para devorar as produções agrícolas brasileiras no momento que o Brasil está se transformando num grande celeiro do mundo, né? E a coisa não para por aí, né? Tá estranhíssimo, porque agora começaram a falar também sobre a nuvem Godzilla, nuvem de poeira Godzilla, que está viajando 10 mil quilômetros lá do deserto do Saara para as Américas, né? É uma gigantesca mancha, né, opaca que está ali já há muitos dias em cima do Oceano Atlântico, né? E os satélites mostraram imagens ali dessa nuvem marrom, né, que está vindo em direção ali à região do Caribe, né? Essa nuvem, ela não é algo novo, né? É algo que acontece ali, é comum, é um fenômeno recorrente, mas os especialistas estão dizendo que ela está mais forte nesse ano de 2020, né? Isso é algo para a gente ficar atento. No Caribe, por exemplo, o pessoal já está sentindo ali as consequências disso, porque vários países já estão com recomendações para que os cidadãos usem máscaras, né? Não mais por causa de crise de saúde, mas agora por essa nuvem de poeira que está vindo lá, né? E também evitem atividades ao ar livre e tal, por causa da elevada concentração de partículas no ar, né? Até os navios receberam alertas sobre uma eventual baixa visibilidade nas navegações aí para não terem nenhum tipo de problema, né?
Uma especialista do Instituto de Ecossistemas Tropicais da Universidade de Porto Rico, que é a Olga Mayol, ela disse que essa nuvem atual tem uma concentração de partículas que é bem maior do que aquela observada nos últimos 50 anos, tá? Ou seja, é uma nuvem que dentro dela tem muito mais partículas ali concentradas, né? Então, um negócio muito estranho, né? A gente olha isso tudo, parece que a gente está diante de um cenário bíblico, né? Quase apocalíptico. Mas, já que estamos diante de um cenário bíblico, é bom lembrar que a própria Bíblia já havia oferecido um caminho, né, para a gente superar isso tudo. Basta a gente dar uma olhada no que está escrito lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, dos versículos 12 a 14, né? Tem um texto muito interessante de algo que Deus diz para o rei Salomão, né? A passagem diz o seguinte: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha que interessante isso. Deus falando sobre secas, falando sobre gafanhotos e falando sobre pestes. E o que ele diz para o povo fazer? Meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É essa a dica que eu deixo para vocês, tá? É claro que no universo humano tem muita coisa para ser feita, mas o que está na nossa altura aqui para fazer, né? O que é simples de fazer, você se concentrar e orar, então eu deixo essa dica para você, tá? Busca o Senhor, converta o seu coração, para que Deus possa ouvir as nossas preces lá dos céus e vir sarar a nossa terra, tá certo? Desejo um excelente dia para vocês, uma quarta-feira abençoada, uma semana abençoada, e que Deus proteja o Brasil, nos livre de todos esses males aí, em nome de Jesus. Um abraço a todos, galera, obrigado pelo apoio. Se você quiser se tornar membro, clica aqui no primeiro link aqui embaixo, onde a gente tem vídeos exclusivos, chamado Direto do Bunker, todos os dias à noite, onde a gente trata de assuntos aí relacionados a como se proteger das manipulações, né, mostrando como eles fazem as estratégias para tentar influenciar a opinião pública, e eu mostro ali como você desvendar essas estratégias para não ser engalbelado por elas, tá bom? Fica o convite, primeiro link aqui embaixo. Obrigado pela audiência, fique com Deus e até a próxima. Valeu!